Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E atendendo a pedidos, eu fiz um vídeo outro dia falando sobre 5 vezes em que eu fui substituído por outro dublador. E explicando o que aconteceu em cada um deles. E aí a galera pediu, muita gente falou... Pô, Wendel, fala então do contrário. 5 vezes em que você substituiu alguém. E olha, vou dizer, foi difícil achar, foi difícil lembrar, mas... consegui, lembrei, depois de muito tempo, porque graças a Deus isso aconteceram poucas vezes, e até porque normalmente é numa situação um pouco indelicada ou constrangedora, ou pro dublador, né, às vezes ele fica chateado, né, então graças a Deus poucas vezes aconteceram, mas eu consegui reunir 5 vezes em que eu substituí outra pessoa. A primeira foi numa série chamada, se eu não me engano, Um Amor de Família, Married with Children, no comecinho da TV por assinatura. Tanto que essa era uma série em que o sinal, se eu não me engano, da Sony, abriam gratuitamente o sinal, e aí essa série passava tanto em inglês quanto em português. E eu passei a dublar o Buddy Bundy, que era o filho, o garoto da família, porque de repente de uma temporada para outra ele cresceu muito, e quem dublava era Angélica Santos, e aí os diretores lá, enfim, o pessoal decidiu que a voz dela ia ficar esquisita no garoto no tamanho que ele tava, ele apareceu de cavanhaque e tal, então eu passei a fazer esse personagem que eu amei fazer, uma série que era demais, era o máximo, muito boa. Se você tiver a oportunidade aí, procure e assista Um Amor de Família. Este cacto é seu? Aham. Você teve algum motivo especial para colocá-lo no lugar do despertador? Minha segunda substituição foi na redublagem de Tartarugas Ninjas, a série antiga, aquela primeira série foi redublada em São Paulo, mas eu não comecei dublando quando foi redublado. Então, na verdade, eu fiz a redublagem da redublagem, enfim. Quem dublava o Rafael ou Leonardo, ai meu Deus, não sei. Era o Rafael Leonardo, enfim. Era o Renato Soares e ele teve lá um quiprocó, lá um desentendimento com a diretora, enfim, com o estúdio de dublagem, e aí me consultaram, né, para dublar no lugar dele. Eu liguei para ele, perguntei, né, se havia algum problema e tal, e ele falou não, porque eu não vou dublar de jeito nenhum mesmo, eu briguei lá, então pode ir tranquilo. Então eu substituí o Renato Soares numa das Tartarugas Ninjas. Outra substituição que eu não gosto quando mudam as vozes, né, especialmente de séries, quando mudam totalmente, eu acho um pouco desrespeitoso com o público, pode atrapalhar o entendimento, né, de quem está acompanhando a série, das pessoas que têm deficiência visual, porque a referência é toda auditiva e se você muda todas as vozes, perde-se um pouco, né, da essência da série. Mas o fato é que Game of Thrones, que era dublado no Rio de Janeiro, veio para São Paulo e eu passei a dublar o personagem que eu mais gostaria de dublar. Fiquei muito feliz, que é o bendito ou maldito, terrível, canalha, hipócrita, biltre, safado, sem vergonha, enfim, não me vem mais adjetivos. Ramsay Bolton, eu adorava dublar e para quem não acompanhou, aí vai spoiler. Ele morreu, atacado pelos próprios cachorrinhos. Tadinho. Outra substituição, essa foi até engraçada. Tem uma série, né, de desenho antiga chamada Rocky Bullwinkle, que é um alce e um castor. E eu adorava fazer aquela série. E aí um dia chegou um longa-metragem e eu dublei um dos garotos principais da história ali, são 2 garotos. E aí na hora que foi marcar para dublar com o Bullwinkle, o dublador do Bullwinkle, que era o protagonista, teve lá um desentendimento qualquer com a distribuidora, com o estúdio, enfim, foi uma história meio enrolada, confusa, só que o filme já estava inteiro dublado, só faltava ele, e essa discussão foi indo, até a hora que a distribuidora decidiu trocar a voz, né? Então eu chamei alguns dubladores para substituir, e aí na hora do teste, a cliente estava acompanhando os testes, porque ela precisava escolher logo, não dava tempo da gente fazer um vídeo, mandar para não sei. Então ela acompanhou todos os testes, e aí cada dublador que vinha, eu
mostrava como é que o Buinkle falava, porque eu dirigia a série. Ele falava uma coisa meio assim, não sei o que, era aqui, oh, Rocky. E aí eu fui explicando pros caras e fui, né, dirigindo cada um deles e tal. Né, a cliente torcia o nariz aqui, torcia o nariz dali. E de repente, quando acabaram todos os testes, ela falou, ó, eu gostei mais do fulano, o ciclano também foi bom, mas por que você não faz o teste, já que você tá, né, explicando pra todo mundo? E aí eu fiz o teste e fui aprovado. E esse filme foi pro ar, se não me engano, pra Globo, comigo dublando 2 protagonistas. Mas como era uma voz caricata, diferente, ninguém percebeu. Haha, meu glu-glu! E a quinta e última vez que eu substituí um dublador foi num longa-metragem do Garfield, onde tinha o Woody, que é aquele cachorrinho, né? E ele não fala, né? Ele só faz reações. Eu fui chamado para dublar esse filme. Cheguei lá no estúdio, tô vendo que tem uma marca no texto aqui, uma marca ali, porque assim, você recebe o texto e tem as falas de cada personagem. No caso do Woody, como não tinha fala, tinha reações. Então, tô vendo que tá sempre marcada a fala do Woody. Uma hora eu gravando, uma hora não aguentei, perguntei pra diretora, vem cá, já dublaram o Woody? Aí ela ficou toda sem graça e tal, eu falei, não, pode falar, né? Aí ela falou, não, sabe o que que é? O rapaz fez, mas o cliente, né, pediu para refazer porque tinham reações que eram diferentes e tal. E aí eu descobri qual foi a história. Alguns dubladores e diretores, digamos que não são tão aplicados, eles viram que era só reações e saíram gravando, sem assistir a cena. Saiu fazendo ali no improviso e aí fizeram um monte de latidinho, de gemida, de... Só que não era assim. Várias das reações tinham intenções. Às vezes era como se ele estivesse até falando, tipo, sei lá, vamos embora daqui? E ele fazia... Então tinha interrogação, tinha alegria, tinha estranhamento. Essas reações tinham vários sons específicos que queriam dizer alguma coisa. E aí, como o dublador não fez direito a parte dele, saiu fazendo qualquer reação, acabou desrespeitando, né, a concepção original da cena, do personagem, enfim, de tudo que foi feito. Por isso que é sempre importante ensaiar, assistir, prestar atenção, é um dos pontos mais importantes para um bom dublador. E tá aí, matei a dúvida de quem queria saber do contrário, quais foram as vezes em que eu substituí alguém. E, gente, aqui nos comentários, deem sugestões de novos vídeos, novas ideias, do que vocês querem saber, do que eu devo falar, de qual polêmica, enfim, curiosidades, que aí a gente faz um vídeo aqui, ou eu venho aqui contar pra vocês, ó, tem outros vídeos aqui falando disso e tal, procura aí, dá uma passeada, tá bom? É isso aí, galera, valeu, dá um clique aí, dá um like no vídeo, um beijão e até a próxima.